Estamos começando mais um argumento. Eu vou entrevistar a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar sobre a questão do voto aberto, um tema que provocou bastante polêmica aqui no Senado Federal. Senadora, a Câmara aprovou o voto aberto total. Quando chegou aqui, houve um debate, se restringia em alguns assuntos, alguns temas, e a senhora se posicionou pelo voto aberto. Eu queria que a senhora justificasse o seu voto para os nossos telespectadores. Bom, começa por um erro de origem, né? Veja só que tem deputado determinando o que o senador tem que fazer. A Câmara não vota indicação de autoridade. Como é que a Câmara está dizendo que eu tenho que votar aberto ou fechado? Então, primeiro, acho que é um erro de origem. Então, cada macaco no seu galho. Não é assim que tem que ser, eu acho que deve ser isso. Mas isso é apenas um detalhe da questão. No mérito, eu, em algum momento do início do mandato parlamentar, tive alguma dúvida sobre duas circunstâncias de voto secreto. Veto presidencial, porque tem um diário oficial na mão, o presidente da República tem um poder sobre os parlamentares enorme. E a questão relacionada à escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. As outras autoridades não têm nenhuma importância, mas ministro do Supremo acho que tinha alguma relevância. Hoje eu revisei a minha posição da seguinte maneira. Nós, recentemente aqui, mantivemos, não com o meu voto, que eu disse abertamente como eu iria votar para derrubar o veto sobre a multa dos 10% e também do Mais Médicos. Multa dos 10% do FGTS. Do FGTS, aliás, do ato médico, não Mais Médico. Do ato médico, o Mais Médico está sendo examinado por medida provisória. A questão relacionada ao ato médico, que era uma questão que foi 12 anos discutida aqui, e olha, o governo vetar na parte essencial do eixo, ou seja, do esqueleto do projeto, acabou desvirtuando os vetos da presidente, e isso levou-me à convicção clara de que tinha que derrubar os vetos. Pois veja só, se não fosse secreto o veto, eu gostaria, todos teriam que mostrar a cara como é que iam votar. E é nessa hora que você vai ver a hora da verdade. Então, hoje eu sou francamente favorável a voto aberto em todas as instâncias. Até que em relação ao Supremo, a questão é que amanhã o ministro pode ser o julgador de um parlamentar. Mas quem tem ficha limpa não pode temer nada. E ninguém pode temer. E também o ministro não pode fazer retaliação sobre alguém que não tenha votado nele, né? Eu declarei que não votei no ministro, embora fosse secreto, o ministro Barroso, por discordar daquela questão do italiano, do Cesare Battisti, que ele fez uma defesa, e a Itália não pode se dizer que a Itália não é um país democrático e que todo o processo na Itália foi muito bem feito e muito bem fundamentado. Então, mas é exatamente por isso. Então, hoje, sou francamente favorável ao voto aberto em todas as circunstâncias, para a escolha de autoridades, para a escolha de agências reguladoras, para o presidente do Banco Central, para embaixadores e, especialmente, para ministro do Supremo Tribunal Federal. E, claro, votação de cassação de mandato de parlamentar. E a senhora considera que essa é uma tendência hoje claramente majoritária no Senado Federal? Olha, não fosse um pedido de vistas para fazer um exame melhor, eu penso que não há volta em relação a essa matéria. Ainda há resistência. Vejo aqui que na casa ainda tem alguns parlamentares que têm exatamente preocupação com a questão do veto e da escolha de ministro do Supremo. Outro tema importante que tem sido muito debatido é essa questão da espionagem sofrida, especialmente pela presidenta Dilma, a partir dos órgãos lá do NSA americano, o órgão... É uma agência da agência americana. De segurança. Como é que a senhora tem se posicionado em relação a essa questão? Bom, primeiro que eu acho que nenhum país pode violar a privacidade, porque nós temos direito na Constituição brasileira ao sigilo bancário, ao sigilo fiscal, ao sigilo telefônico e ao sigilo de correspondência. Ao sigilo telefônico seria equivalente ao seguro da internet, das nossas correspondências, da nossa comunicação pessoal e individual. Ora, violar esse princípio é um ato, eu diria, criminoso. Isso é uma coisa com repercussões graves, é muito sério, porque qual é a segurança que eu terei, embora não tenha nada do que eu escrevo é obscuro ou é para esconder, não, mas é um direito que eu tenho de convivência numa rede virtual, de não ter a violência da invasão da privacidade. Esse é um dado. O outro dado é o seguinte, envolver uma espionagem dessa autoridades de um país amigo.
de um país que tem uma relação com os Estados Unidos ao longo da história muito sólida. Veja que no campo econômico nós temos uma balança bilateral de 70 bilhões de dólares. É uma coisa apreciável. Ora, você jogar tudo isso para o ar em nome da segurança, que segurança é essa, né? Sabendo que nós temos aqui todos os graus. Por outro lado, eu penso que o Brasil não está fazendo o dever de casa em relação à segurança, à sua segurança interna, a sua segurança na prevenção de usar a tecnologia para impedir esses acessos e essas invasões. De que forma? Nós temos nas Forças Armadas um programa chamado Guerra Cibernética. Temos também um outro programa de CISFRON, que é um sistema de proteção das fronteiras, e que não está recebendo o total correspondente dos investimentos. Então, eu acho que o Ministério do Exército recebe apenas 30% do total, foi liberado, das verbas disponíveis no orçamento. Ora, isso é uma violência. Então, eu espero que, pelo menos, a espionagem tenha servido de lição para o governo, para o Poder Executivo, de canalizar as autoridades, como especialmente as Forças Armadas, o Exército, que está com esses programas todos, da guerra cibernética, e também a outras áreas da informação do governo, através da Secretaria de Relações Institucionais, que haja um cuidado maior assegurar os investimentos para que haja uma blindagem e evitar que haja uma invasão novamente de dados, seja dados pessoais, como da Presidente da República, sejam dados da representação diplomática, sejam dados da Petrobras, porque aí vai para tudo que é campo, menos o campo da segurança. Então, por que a justificativa de que isso é para prever terrorismo e tal é meio frágil diante da gravidade dessa espionagem? Isso quer dizer que a senhora concorda com a atitude da presidenta Dilma de cancelar a viagem? Não, aí é outra coisa, é diferente, é uma relação diplomática. Eu espero que a presidente tenha medido bem os riscos que isso representou. Veja que nenhuma empresa americana entrou no leilão para a questão do petróleo, e são as empresas americanas as maiores. Então, veja que já houve, em relação a esse campo, uma repercussão negativa dessa, somada à espionagem com a decisão da presidente de não comparecer à visita que estava programada. Não sei qual foi o grau e também não me cabe, mas acho que como a presidente da República deveria informar claramente à população brasileira qual foi o tom da conversa que ela teve com o presidente Barack Obama. Isso não se sabe, né, se foi um tom amistoso, se foi um tom, né, de manter o contencioso, se ela não ficou satisfeita com o que o governo, se tivesse ficado satisfeita, ela não adiaria a viagem. Mas, de qualquer maneira, eu penso que o interesse do Brasil está acima de um ato desses que os tribunais internacionais estão aí para fazer o julgamento. As Nações Unidas deveriam ser também provocadas em função disso. Acho que existem foros adequados para você tratar isso, não só na relação bilateral. Ou seja, a senhora também não concorda com alguns setores, inclusive aqui no Senado, que defendem a suspensão da licitação do campo de Libra, da Petrobras, do pré-sal, e também até uma retaliação em relação à adquisição dos Boeings? Olha, veja só, aí já é misturar muita coisa que não tem a ver. Eu não quero acreditar que isso sirva de cortina de fumaça e desculpas para você fazer operações que não são as mais convenientes para o Brasil. E aí eu não podemos misturar as coisas, tá? Do interesse de uma empresa que produz os aviões mais modernos no campo militar, mais modernos, que faz transferência de tecnologia, que para o Brasil seria interessante. Estive recentemente numa missão nos Estados Unidos, 30% dos voos que chegam no aeroporto Reagan, em Washington, são de aviões Embraer. Então, se você faz uma retaliação dessa natureza, daqui a pouco também você dá o direito que eles façam uma retaliação aqui, aviões brasileiros não entrem lá. Então, veja, não é um melhor caminho esse. Então, o campo do comércio tem que ficar, eu penso, preservado, blindado desse contágio, porque a tensão diplomática e política já é muito alta.
né? E eu até justifico essa tensão. Essa tensão tem que existir. Eu não sou avestruz que ignoro o problema. Já admiti que a espionagem é criminosa porque nós temos direito à privacidade. A invasão só pode acontecer mediante a autorização da justiça. E qual é a justiça que vai autorizar que uma nação, um país vá vir invadir o outro? Não mais existe. Um país amigo. Exatamente, exatamente. Então veja só que para o caso da Síria, toda a novela que está acontecendo em função de entrar ou não entrar no país, porque lá tem armas químicas, né, equivaleria em perigo e em risco à questão da espionagem. Então, a saída que foi encontrada, a política determinada pelo líder Putin, foi uma saída inteligente, claro, a forma de, você não entrar numa guerra, numa nova guerra, para justificar outra guerra. E eu penso que existem caminhos mais adequados para preservar. Por isso, eu não gostaria de que isso sirva de cortina de fumaça para você comprar aviões que são mais caros, que são ineficientes e que não têm comprovação da sua total relevância do ponto de vista tecnológico, militar e também econômico. Senadora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.